O texto de 1 João, por favor. Primeira epístola de João, primeira carta que João escreveu, capítulo 5. Como os irmãos estão percebendo, estamos chegando ao final deste capítulo, ou, na verdade, ao final desta carta. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 13. Verso 13 diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Meus irmãos, como já citei, narrei aos irmãos, eu me converti em minha adolescência. Possuía 16 anos de idade, e lá nos idos anos de 1976, estava eu voltando de um acampamento, já alcançado pela graça de Deus, sem entender muito bem o que havia se passado, mas com certeza com uma alegria que era meio inexplicável. E me lembro bem que voltei com uma perspectiva completamente diferente da vida, por causa da fé que havia recebido. O problema é que era um domingo de outubro, se eu não me engano, dia 26 de outubro, deveria ser domingo, ou seja, quase aqui, alguns anos atrás, quase fazendo aniversário essa data. E me lembro que era um domingo à tarde, quando voltava, o acampamento terminou no horário do almoço, então entendo eu que por volta das 16 horas, mais ou menos, caminhava com meu irmão e com um coração cheio de expectativas novas, cheio de perspectivas novas, para todos aqueles que creram em Cristo e que têm talvez aquele dia bem definido diante de si, sabe o que significa quando você compreende essa graça. A questão é que na segunda-feira seguinte, fui para a escola. Ainda fazia o que hoje não se tem mais, o famoso ginásio, né? E fui e voltei para a escola. E o problema é que tudo estava no mesmo lugar. Tudo continuava sendo o mesmo. Os meus amigos continuavam da mesma forma, os meus professores, a diretora, quem eu temia mais que tudo nessa vida, e todos eles estavam no mesmo lugar, nas mesmas situações. Os problemas eram os mesmos. E então surgiu a pergunta: que diferença faz? Ou que diferença fez eu ter crido? Aparentemente, nenhuma. Porque se você parar para pensar um pouco, os problemas continuam sendo iguais. Talvez alguns até aumentem em relação, pelo fato de termos crido. As nossas dificuldades são as mesmas. As pessoas permanecem igual, o mundo é igual. As dificuldades são idênticas. O fato de eu ter crido não me dá necessariamente uma vida diferente de quem não crê. As enfermidades que temos são as enfermidades que eles também têm. Os problemas que temos são os problemas que eles possuem. Passamos pelos mesmos desempregos, sofremos as mesmas falências financeiras. Como já disse aos irmãos, os nossos carros são roubados iguais aos carros dos que não creem. As nossas casas são invadidas da mesma forma como as casas que são invadidas daqueles que não creem. Aliás, ladrão não escolhe casa, né? De quem crê ou quem não crê. Então não existe, na verdade, nenhuma aparente diferença. As mesmas aflições, as mesmas dificuldades familiares. Aliás, lembre-se, Isaac era um homem que cria, mas o problema entre Esaú e Jacó foi gritante, embora fosse uma família aparentemente de fé. Aparentemente não, de fato de fé. A mesma coisa pode ser dita de Jacó, homem
que creu em Deus. A travessia do Val do Jaboque é exatamente a manifestação da fé expressa de Jacó, agora já Israel, com a mudança do nome. Mas isso não impediu que ele tivesse filhos que, na verdade, se relacionassem com tamanho ódio e com tamanho rancor. O que dizer de Eli, sacerdote de Israel, homem com certeza, com o coração voltado para Deus, com erros humanos, como é próprio de pais, mas que da mesma forma gerou filhos que foram odiosos ao Senhor. E por que não falar de Davi, homem segundo o coração de Deus, mas cuja família manifesta toda a corrupção que a raça humana possa expressar. Todos eles, homens crentes, mas todos com a mesma dificuldade. Ao contemplar essa situação, foi o que levou, na verdade, Asaf a compor o Salmo 73. Você depois pode ver em sua casa, e ele vai dizer que na realidade é em vão que ele se manteve de alguma forma justo, que ele tentou ser alguém justo diante do Senhor. É em vão, porque aparentemente não tem diferença nenhuma da vida de alguém que crê para a vida de alguém que não crê. Ou, se você puder e tiver aí disponibilidade na sua Bíblia, o texto de Malaquias, capítulo 3, a mesma situação que leva o profeta a escrever essas palavras. O profeta Malaquias, capítulo de número 3, ele diz, lá no verso 13: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. No verso 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas até lá, não vemos diferença. Até lá, não há diferença. É sobre essa diferença que João está escrevendo nesta carta que lemos. Se você puder observar, é exatamente o que ele introduz, conforme nós já vimos, particularmente nesta passagem. O que lemos aqui é a consequência da fé, de crer no testemunho, do qual nós falamos nas semanas passadas. Quando nós cremos no testemunho de Deus, aquele que foi dado mediante a água, mediante o sangue e mediante o Espírito, que está aí nos versos anteriores a esses que lemos. Quando nós cremos exatamente nesse testemunho que Deus dá acerca de Jesus, qual é a consequência? Que na verdade acontece conosco. Que diferença faz? E é exatamente sobre isso que ele está escrevendo, particularmente sobre esta certeza para a qual ele compôs essa carta. Verso 13, essas coisas os escrevi a fim de saberdes, a fim de que vocês tenham certeza. E se puder, estiver com sua Bíblia aberta, note, no verso número 13 ele diz a fim de saberdes. No verso 14 ele diz que essa é a confiança que temos nele. No verso 15 ele diz que sabemos, e diz mais, que estamos certos. No verso número 18 ele diz que sabemos. No verso 19 diz que sabemos. No verso 20 diz que também sabemos. É um conjunto de certezas que ele vai nos informar. Quem crê obtém esta certeza, e particularmente aqui, a certeza da vida eterna. Para saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes no nome do seu Filho. Certeza que temos essa vida eterna. Ora, que importância isso tem? Isso tem muitas. Afinal de contas, nós vivemos hoje numa vida de incertezas, num mar de incertezas. Se tem alguma coisa que o nosso tempo pode ser descrito, é exatamente como um tempo de incertezas. As pessoas parecem respirar em incertezas. Nossa vida é marcada por isso. Nós vivemos, inclusive, com muita fragilidade.
vivemos com muita ansiedade, vivemos com muita angústia, exatamente fruto de uma geração que somos nós, completamente absorvidos por incertezas. E não é só incerteza acerca do futuro, nós não temos certeza sobre nada. Não temos certeza sobre o que é certo e o que é errado, entre o que é verdadeiro e o que é falso. Nós temos incertezas em relação, inclusive, ao nosso relacionamentos. Me lembro do meu irmão, quando ele era mais velho que eu, e havia uma moça bonita na igreja interessada nele, e ele também, mais ou menos interessado nela, e sabe como são essas coisas. E eu falando para ele, rapaz, toma uma atitude, né? E ele ainda meio devagar, e ele foi me dar uma justificativa, né? Porque eu ainda não ouvi o clique. Falei, pois é, esse clique pode não acontecer. Esse clique um dia passa, e nós começamos a viver um conjunto de incertezas. Temos incerteza. Quantas pessoas ainda, após estarem casadas, ainda olham para o seu cônjuge e perguntam se fez a coisa certa, se essa é a pessoa. Se for, quem sabe aí, um pouquinho mais, digamos, algumas linhas teológicas, vai dizer, será que é o predestinado? Como se existisse predestinação para o casamento, né? Aí é o predestinado. Como se isso fosse de fato a certeza, ou pelo menos a manifestação de todas as nossas incertezas. Ou para colocar isso de uma forma diferente, talvez pudesse expressar como as nossas incertezas se dão. Me lembro de um texto que li de Alexandre Garcia, um grande jornalista. Estava lendo um texto exatamente dentro de uma revista de avião, né, que deveria ter guardado e não guardei. E eu achei muito interessante ele falar sobre o ovo. Ele disse que quando era pequeno, a mãe dele dava ovo porque o ovo fazia bem. Aí cresceu um pouquinho, vieram os cientistas e disseram que o ovo faz mal. Aí passou um tempo, disseram que o ovo fazia bem. E depois passou outro tempo, agora você tem que fazer uma low carb, você tem que comer o quê? Tem que comer ovo. E ele disse, quer saber? Desde a minha infância eu como meu ovo cozido e está tudo bem. Porque é cheio de incertezas. O que sabemos hoje não é o que sabemos amanhã. O que afirmamos hoje não é o que afirmamos amanhã. Essas incertezas marcam completamente a nossa vida. E aqui começa o nosso problema. É que para nós, a certeza que o texto nos dá de vida eterna é um discurso religioso. Ele faz parte aqui da igreja. Ele é para ser dito aqui, nesse ambiente. Ele não tem nada a ver com o que os irmãos vão viver lá fora. Quando você toma o metrô segunda-feira, dificilmente você para pensar que você tem a certeza da vida eterna. Quando você, na verdade, entra no seu trabalho ou na sua escola, dificilmente você para imaginar, eu tenho certeza da vida eterna. Você vai vivendo as incertezas que o mundo te dá, e essa palavra que João escreveu e que Deus inspirou é somente um discurso religioso, faz parte apenas da sua parte da vida considerada cristã, porque nós separamos as nossas vidas, como se isso tivesse a ver apenas com a minha chamada vida espiritual, porque a vida verdadeira é ouvida lá fora, e ela não tem relação com o que nós afirmamos nesse texto. Ou seja, quando João escreve para saberdes, a nossa vida se torna, na verdade, deveria se tornar uma certeza e não uma incerteza. Deixa eu tentar explicar um pouco mais onde é que essa incerteza tem nos levado. Eu separei aqui, o Aiden vai me ajudar, algumas frases de alguns autores conhecidos, tá? Coloquei para que vocês consigam ler, só citando, com certeza vocês não vão gravar. Mas veja bem, Jean-Paul Sartre, famoso filósofo francês que viveu até, se eu não me engano, a década de 80, até o ano de 80, escreveu essa maravilha. Ele diz o seguinte: somos indivíduos livres e nossa liberdade nos condena, diz ele, a tomarmos decisões durante toda a nossa vida. Agora, note bem o que ele diz: não existem valores ou regras eternas, a partir das quais podemos nos guiar. Não existem. É por isso que ele acrescenta dizendo que a vida é o pânico num teatro sem chamas. É por isso que ele diz que a vida começa do outro lado do desespero. O que falta aqui? Certezas.
valores eternos. Há um outro filósofo, por favor, Asney, também conhecido, Albert Camus, que esse faleceu na década de 60, mas portanto do século passado, e que escreve isso que lemos aqui. Veja bem, antes a questão era descobrir se a vida precisava de um significado para ser vivida. Agora, ao contrário, ficou evidente que ela será melhor vivida se ela não tiver significado. É melhor viver assim. Ou seja, é melhor viver sem significado nenhum. Vivemos melhor quando não buscamos significado para a vida. Mas para fugir um pouco dos filósofos, por favor, aqui a nossa grande escritora, embora ela seja, na verdade, ucraniana, ela se naturalizou brasileira e é considerada uma das maiores escritoras brasileiras. Tá? Para quem gosta de ler, Clarice Lispector, muito citada, inclusive. E ela descreve a vida dessa forma: renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento, ou seja, mergulhe no desconhecido. Aventure-se, porque a vida nada mais é do que uma sequência de fatos desconhecidos. Ou seja, em tudo isso existe claramente a incerteza a que nós estamos sendo levados. A vida não é eterna, a vida ela não tem significado, não existem valores eternos. A vida é apenas um desconhecido, um mistério no qual nós nos aventuramos. E para não ficar nos filósofos, por favor, aí está aí, para agradar aos demais. Isso a gente canta, a gente acha bonito, tá certo? A gente acha romântico até, embora não tenha nada de romantismo aqui. Isso aqui nós colocamos no rádio, nós compramos os CDs e ouvimos. Eu sei, nem todo mundo ouve Titã em Capital Inicial, mas há muita gente que ouve coisa semelhante. Aqui é a mesma coisa. Quando eles dizem, os Titãs, nessa música chamada Epitáfio, e epitáfio, você sabe, nada mais é do que aquelas frases que se escrevem nos túmulos quando alguém morre, e ao longo da música ele vai dizendo que ele devia ter vivido mais, ter amado mais, ter, na verdade, de alguma forma aproveitado melhor a vida. Ele diz no final, no seu estribilho, no seu coro: o acaso vai nos proteger enquanto eu viver distraído. Porque na verdade a vida tem que ser isso mesmo, apenas um acaso. Essa nossa preocupação de encontrar sentido para a vida nos afasta de aproveitar a vida, segundo eles, e por isso eu devo viver assim. Ou então, o que diz Capital Inicial, nessa música também muito conhecida deles: se o que é errado ficou certo, tanto faz, as coisas são dessa forma, como elas são. Por isso eles escrevem dizendo: não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais, são águas passadas. Escolha uma estrada e se errou ou não errou, se era desse jeito, não é, não importa, porque a vida não tem significado. Na verdade, a vida tem certeza nenhuma. Obrigado, Adney, pode pagar. Mas a vida não tem certeza nenhuma. Ou seja, nós vamos viver de incertezas, nós vamos viver exatamente esse desespero que vivemos hoje. Não é à toa que existem tantas pessoas sofrendo e padecendo de enfermidades, porque não possuem nenhuma certeza. A vida é esse mar de insegurança, esse mar de indecisões. Eu não sei para onde vou, eu não sei quem sou, eu não sei o que eu devo ser, eu não sei que valor é certo, eu não sei mais o que é errado, eu não sei absolutamente nada. Tanto faz, viva simplesmente. E exatamente por viver isto que Deus, desde antemão, desde antigamente, diz que para que nós tenhamos certeza, João escreveu, Deus nos deu a Escritura, para que nós tenhamos certeza que a vida é eterna, que a vida tem significado, que a vida, na verdade, possui valores eternos, que a vida não é um desconhecido, a vida é aquilo que Deus revela sobre nós, ou para nós. A vida, de fato, é eterna, para saberdes que tendes a vida eterna. O que nós fazemos é eterno. O que fazemos hoje é eterno. Não sei se você tem dimensão disso, mas o que estamos prestando ao Senhor hoje é eterno. O que você fará amanhã cedo, quando você se levantar, acordar bem-humorado, como a gente levanta toda segunda-feira, né? Ainda mais com horário de verão, aí é que a gente levanta-se bem animado. E aí quando você sair de casa, o que você fizer no dia de amanhã é
eterno. Tem valor por toda a eternidade. Vai se refletir por toda a existência, enquanto você conseguir imaginar a existência. O trabalho, o estudo, o relacionamento, a amizade, o amor, o perdão, a reconciliação, tudo tem significado. A enfermidade e a morte. Por quê? Porque a vida é eterna. Roube essa certeza e nada do que você faz tem significado. Aí você vai viver o desespero de Camus, de Sartre, a incerteza de Lispector. Quem sabe a sua vida seja mais poética assim. E angustiada, porque você não tem a mínima certeza do significado de nada. Percebam que é com essa preocupação que esse texto é escrito. Ou seja, a vida não é, na verdade, sem significado e incertezas. A vida é eterna. O que fazemos tem valor eterno. Não vivemos um desespero, mas nós vivemos a esperança. E a isto nós chamamos salvação em Cristo Jesus. Essa é a diferença. A diferença não é que eu não fico enfermo, a diferença é que a enfermidade tem um significado diferente para mim. A diferença não é porque eu não fico pobre, é que a pobreza tem um significado diferente para mim. A diferença não é, na verdade, que eu não sofra algum acidente, ou que eu não sofra algum roubo, ou que eu não sofra nenhum estelionato, ou que eu não tenha falência, é que tudo isso tem um significado diferente para mim. Tudo isso faz sentido em Deus, porque a minha vida é eterna. Mas essa certeza caminha além, se você puder observar. Ele nos dá uma segunda certeza no verso 14. Ele diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, ou seja, para com Jesus. Diz ele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segunda certeza. Eu me impressiono com o que ele diz aqui. Ter certeza da vida eterna traz consequências. E uma dessas consequências é esta certeza. Por que esta, em primeiro lugar? Por que não eu tenho certeza da comunhão? Por que não eu tenho certeza de, quem sabe, como cantamos, da segunda vinda e da minha vida eterna, ou da minha vida ao lado de Deus, reinando ao seu lado? Por que necessariamente João tem que trazer a palavra dizendo que agora, como consequência da vida eterna, eu tenho certeza que Deus nos ouve? Porque talvez essa seja uma das nossas maiores lutas. Acredito que você, como eu, deve lutar muito com as suas orações. Oração é um desafio em nossas vidas. Não é simples, não é fácil. É de fato uma luta. Talvez porque nós, na verdade, precisamos ter certeza. Aliás, esse é um dos nossos problemas. Se eu estiver enganado, me corrija, mas nós medimos orações pelo resultado. Não é assim? Se eu oro e acontece, e se eu orar várias vezes e acontecer o que eu orei, provavelmente é porque eu tenho uma oração forte. Aí eu tenho o dom da oração. Eu faço as coisas acontecer, tá certo? Porque a oração é medida por resultados. Eu começo a duvidar de mim, eu começo a duvidar de Deus todas as vezes que o resultado não é o que eu quero, ou o que eu desejo, ou o que eu pedi. Eu começo a duvidar da própria oração. Quantas vezes as pessoas já não perguntam, aliás, essa é uma pergunta que repetidamente eu tenho que responder para os crentes. E é bom que eles me perguntem, porque ao responder a eles, eu respondo a mim mesmo. A pergunta é sempre a mesma. Como é que eu entendo oração? Como é que eu oro e Deus não atende? Por que Deus não me ouve? Porque, na verdade, nós medimos oração pelo resultado. Pois, observe que o que ele está nos dizendo, que oração é mais do que essa ideia de que eu falo e ele me ouve. Oração é, antes de tudo, uma atitude de nossa parte. Por favor. Verso 14, e esta é a confiança. A palavra é parecia do grego, e essa palavra ela tem traduções, entre elas
ousadia. Talvez o texto de Efésios, capítulo 3, verso 12, represente bem o que ela significa. E ali a tradução é inclusive bastante enfática, diz que nós temos essa alegre confiança e ousadia. Que ousadia e de que confiança ele está falando? É a nossa ousadia ou a nossa confiança de termos acesso a Deus. Deus é o Deus da glória. Estar na presença de Deus não pode ser tomada por nós como uma atitude simples e corriqueira. Na verdade, estar diante de qualquer homem. Deus é um Deus para o qual, ou na presença de quem, nós precisamos definitivamente nos preparar para estar diante dele. Qualquer pessoa que se apresente diante de Deus sem a devida mediação será completamente destruído por ele. Todos e muitos foram. A Escritura narra isso. Deus não aceita a nossa presença simplesmente diante dele, como se nós estivéssemos, quem sabe, passando por aqui e resolvemos entrar. É preciso ter cuidado. Imagine que nós saíssemos hoje aqui de São Paulo, fôssemos a Brasília, quem sabe, a turismo, e aí nós estamos passeando a turismo e passamos diante do Palácio da Alvorada, opa, estou aqui, deixa eu dar um abraço no presidente, e resolvo entrar. É simples, né? Primeiro guarda que me perguntar para onde eu vou dar um abraço aí no presidente. Eu estou aqui de passagem, tenho tempo, meu avião vai sair só no final da tarde, resolvi tomar um café com ele. É assim que funciona. Me parece que é assim que as pessoas imaginam que é na presença de Deus. A hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu passo lá. Deus é um Deus santo. Nós estamos na presença do Rei da Glória e não podemos nos apresentar a Ele sem o devido cuidado. Por isso, não podemos ter acesso a Deus, a não ser que sejamos mediados por alguém. Se Jesus Cristo não é o nosso mediador, nós não temos acesso a Deus. Sua oração não vale nada. Sua oração não tem nos ouvidos de Deus nenhuma garantia de ser ouvida. O que você oferece não tem valor. Nós carecemos dessa mediação. E é por isso que ele diz que temos esta confiança. Se temos a vida eterna e cremos em Jesus Cristo, por meio dele, eu e você temos acesso a Deus. Temos ousadia de nos apresentar diante dele. E essa é a atitude que ele descreve. Temos acesso, talvez seja isso que na verdade esteja sendo comparado. Deus não é igual aos outros deuses. No Salmo 115 diz que os outros deuses têm ouvidos, mas não ouvem. O Salmo 40 diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Salmo 116 diz: ama o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. É um Deus que ouve, é um Deus que está disposto de fato a nos ouvir, ou seja, requer da nossa parte essa confiança unicamente nele. Só assim, de fato, faz sentido o que está sendo escrito por João. Ou seja, a oração não é apenas aquelas palavras religiosas que você vai dizer com um amém no final. Oração é uma atitude minha diante de Deus, em que eu reconheço a minha indignidade, mas confiando em Cristo Jesus, eu tenho ousadia de ter acesso e dizer a Ele o que eu preciso. Já contei aos irmãos que Deus, em sua soberania, a um determinado tempo da minha vida, resolveu levar a minha primeira esposa, com quem eu me casei na minha juventude, digamos assim. Ela possuía 20 anos, quando deu à luz as minhas filhas mais velhas, gêmeas. Deu à luz no domingo, numa terça, faleceu em um domingo. Ocorre que ao longo daqueles dias, muitas orações, o quadro dela agravava, e muitas, mas muitas orações, muitas pessoas, muitos alunos meus, eu lecionava numa escola estadual, muitos alunos meus presentes ali. E me lembro
ainda hoje, claramente, que naquele mês de janeiro, depois de ter passado todos aqueles dias de semana, no domingo, quando ela já estava na UTI, em estado bem agravado, eu saí e em frente ao hospital havia uma praça grande, e eu comecei a andar em volta da praça. Um aluno veio me acompanhar, perguntou se podia andar ao meu lado. Eu falei, tudo bem. Eu queria ficar só, mas desde que ele ficasse calado não tinha problema nenhum. E ele ficou andando comigo. Eu creio que naquela foi a primeira vez, todos aqueles dias, em que eu fiz uma oração de verdade. Eu disse ao Senhor, o Senhor sabe que eu vou receber a tua decisão como o Senhor quiser. Mas agora o Senhor vai me ouvir e vou dizer o que eu quero. Provavelmente uns 30 minutos de caminhada. E então vieram me chamar dizendo, estão lhe chamando. Com toda a certeza do coração, eu sabia qual era a resposta. Ao entrar na UTI, tocava música, que foi a música do período de namoro, somente para reforçar as minhas certezas, para que a médica me dissesse que ela não havia resistido a uma parada cardiorrespiratória e havia falecido enquanto eu orava na praça. Ou eu creio em Deus, ou eu não posso mais crer em oração. Ou entendo o que aconteceu aquela tarde, que Deus de fato me ouviu, ou então eu simplesmente preciso abandonar a minha fé. O Deus que eu conheço me ouve, e me ouviu quando eu clamei por socorro, e me deu a resposta que na verdade eu precisava ouvir. Por isso precisamos compreender esse texto, até por conta da terceira certeza que ele nos dá, se você puder observar. O verso 15, diz ele, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos o pedido que lhe temos feito. Temos certeza que Deus responderá aos meus pedidos. Se eu sei que ele me ouve, eu sei que ele responde ao que eu pedi. Meu irmão, não existe aqui meio termo. Ou você sai daqui esta noite crendo no que está aqui, ou então você vai duvidar absolutamente tudo. Porque ou eu estou enganado, ou a nossa perspectiva de oração não é esta. Aliás, nós ficamos o tempo todo achando justificativas para dizer por que Deus não respondeu da maneira como eu gostaria. Mas veja bem, o texto está dizendo claramente que se eu, na verdade, fizer essa oração, ele, na verdade, vai responder, ele me ouve e responde de acordo com os pedidos que temos feito. Há duas observações importantes aqui que eu gostaria de fazer. Uma delas, já que citei tantos autores, digamos aqui, existencialistas, vale a pena citar um autor de fato cristão. C.S. Lewis. Ele escreveu um livro chamado Cartas a Malcolm. E nessa carta, nesse livro, ele imagina um amigo e dialoga com esse amigo sobre oração. Não é um livro fácil de ler, mas eu recomendo. Ele vai falar sobre oração em si. E entre as outras palavras, tem essa que eu peço ao Adney que projete mais uma vez, esse próximo slide aqui. Isso, pode passar. Camille, isso, aqui, obrigado. Está aí o que Lewis diz. Nossa oração não são ouvidas antes de a fazermos, mas antes mesmo de termos sido feitos. O tempo não existe para Deus. Vocês sabem quando Deus ouviu a minha oração naquela praça? Antes da fundação do mundo. Eu não existia. Nem a minha esposa,
nem as minhas filhas. E Deus já havia ouvido aquela oração, porque o tempo não existe para Deus, existe para nós. Sabe aquela oração que você vai fazer amanhã, esta semana? Sabe aquele momento em que você vai se derramar diante de Deus, cheio de angústia e de ansiedade no seu coração? Deus ouviu essa oração. Quando? Antes que existisse mundo. O Deus eterno estava ouvindo o que você pediu. Essa é a importância. O problema é que nós nos esquecemos que a oração, ela não é um instrumento nosso, ela é um instrumento de Deus. Por favor, Asney, a última citação, e eu prometo para os irmãos. Agora, John Stott. Veja bem, todos esses homens são contemporâneos, de certa forma, tá? John Stott morreu em 2011, se eu não me engano, e Lewis morreu em 63, são todos mais ou menos, digamos, do mesmo período, aproximadamente o mesmo período, mas veja bem, a oração não é um recurso conveniente para impormos a nossa vontade a Deus ou dobrarmos a sua vontade a nossa, mas sim um meio prescrito por Deus de subordinar a nossa vontade a Ele. Oração é um instrumento de Deus, não nosso, para nos acomodar à sua boa e santa vontade. Obrigado, Adney. É isso que Deus opera a nosso favor. Se eu oro, eu tenho certeza que Ele nos ouve. Por quê? Verso número 14. Desde que se eu pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade. E aí está o problema em si da oração. É que geralmente nós oramos e pedimos as coisas de acordo com a nossa vontade, e não com a vontade dEle. Nós geralmente queremos impor nossos desejos a Deus, e submeter Deus à nossa vontade. É por isso que nós duvidamos da oração, porque Deus não se dá o trabalho de fazer o que eu quero, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele me ouve e Ele me responde. Por quê? Porque eu sou de fato o filho dele. Talvez o Salmo 37, verso 4, o famoso Salmo 37, nos ajude a entender melhor isso. Naquele Salmo, o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará a vontade do teu coração. Esse texto é tão mal lido que as pessoas se esquecem. Dizem: agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Como se Deus estivesse trocando conosco. Porque faz uns favores e Ele te devolve alguns favores. Você agrada o Senhor e Ele vai fazer o que você quer. A resposta do Salmo é claro: você deve se agradar do Senhor. Você deve se agradar tanto do Senhor que qualquer decisão dEle te traga prazer, alegria e certeza de que é boa vontade dEle. Você deve se agradar das coisas de Deus. E quando você se agradar do Senhor, você não vai pedir outra coisa senão aquilo que é vontade dEle. E então todos os seus pedidos serão satisfeitos. Todos. Meu irmão que diz isso com muita clareza e propriedade. Ele diz que Deus não nos proíbe e não nos nega nada nesta vida. Tudo que você quiser, Deus te dará. Exceto uma coisa: o pecado. O restante pode pedir que Ele vai te dar. Mas qual é o problema? O pecado é tudo que queremos. E lamentamos quando Deus diz não. Quando Deus, na verdade, cumpre a sua vontade. O texto prossegue e vai nos dar uma certeza, digamos, um exemplo no verso 16, e uma exceção, ainda no verso 16 e 17, mas isso fica para o nosso próximo encontro. Por hoje eu gostaria que você lembrasse daquilo que a Escritura diz. Você pode sair daqui como Sartre, dizendo que a vida começa do outro lado do desespero. Pode sair daqui dizendo que a vida nada mais é do que o pânico num teatro sem chamas. Você pode sair daqui dizendo que a vida, como Camus afirmou, não tem significado. Nada que você faz vale a pena.
que vale a pena você viver aquele momento, aquela hora, as sensações que o tempo lhe dá, que é o que muita gente tem vivido, que é o que muita gente tem buscado. Por que as pessoas se atiram a aventuras? Porque na realidade nada vale a pena por longo prazo. A vida nada mais é do que o que eu vivo aqui e agora, o meu prazer momentâneo, a minha satisfação momentânea. Futuro é alguma coisa que não, de fato, deveria nos incomodar. Você pode sair daqui com essa incerteza e com esse coração cheio de, digamos, desconhecimento. Quem sabe você vai se render à vida como Clarice Lispector se rendeu. Viva, independente do que ela seja, independente de como venha, simplesmente viva. Ou você pode sair daqui com a certeza da vida eterna. De que tudo o que fazemos tem significado, tem propósito e tem valor eterno. Que nada é sem sentido, que nada é em vão, que viver e morrer tem sentido. Essa é a sua decisão. Você pode voltar para as incertezas e navegar nesses mares, já que gostamos tanto de poetas, até naufragar, num mar de incerteza. Você não vai saber quem é, você não vai saber porquê, você não vai ter certeza dos seus relacionamentos, não vai ter certeza da sua profissão, não vai ter certeza da sua prosperidade, nem da sua riqueza, não vai ter certeza absolutamente do que é certo, não vai ter certeza do que é errado, não vai ter certeza do que é verdadeiro, não vai ter certeza do que é falso, não vai ter certeza de amores, não vai ter certeza de amizade, você não vai ter certeza alguma, certeza nos próprios relacionamentos, no final você não vai ter certeza da sua fé e morrerá amargurado, porque não tem certeza de nada. Rapaz que era membro da igreja presbiteriana, membro da mocidade, que em algum momento, descreu dessas certezas que Deus dá. E então se tornou um opositor de Deus. Tentou romper as amarras, tentou romper os laços. Em Goiânia tem uma praça chamada Praça Tamandaré. Por muito tempo foi o point da cidade, sabe? Aquela coisa de que todo mundo se encontrava lá, cidade grande assim. Todo mundo girava em torno ali da chamada Praça Tamandaré, era o local de muito movimento. Ele foi visto várias vezes pregando contra o Evangelho, contra Deus, nessa praça, desafiando Deus, que se Ele de fato existisse, que Ele tirasse a vida dele naquela hora. Não passou muitos anos e ele, enfermo, hospitalizado, em estado terminal, foi visitado pelo seu antigo pastor, e alguns irmãos aqui vão lembrar-se dele, Reverendo Evandro Luiz. Reverendo Evandro foi visitá-lo e no seu leito, já em estado terminal, dizia aquele jovem: crê em Deus, acredite. E ele respondia: crer em quem? Acreditar no quê? Se você quiser, a vida de incerteza está lá fora. Agora, se você for um homem sábio, você sairá daqui com a certeza da vida eterna. Você sairá daqui certo de que a vida é eterna e que ela tem significado. Você sairá daqui certo que as suas orações, elas não serão ouvidas. Elas já foram ouvidas. Você nem sequer sabe que o problema chegou. Você nem sequer se preparou, quem sabe proferiu qualquer palavra. Antes que existíssemos, o Deus da glória ouviu as suas palavras. E com amor,
respondeu a cada uma delas de acordo com a vontade dele, que é a boa, santa e agradável vontade. É exatamente esta certeza que nós podemos levar daqui esta noite. E a escolha é totalmente sua. Se você já crê em Cristo, tenha certeza, Deus ouve a sua oração. E Deus responde a sua oração. Mas se você ainda não se confessou e não se entregou a Jesus, eis a oportunidade, para que você não seja mais um homem incerto, andando por caminhos incertos, em busca de esperanças e sonhos incertos que nunca chegarão. Que Deus conforte o seu coração com plena certeza, a única que vale a pena, a salvação em Cristo Jesus. Há um cântico nosso, bem conhecido, o título dele é A Certeza do Crente. Nesse cântico, que peço ao Adney, por favor, projete, você vai notar que a cada estrofe o autor está dizendo que ele não sabe, ou seja, que ele não tem certeza. Ele não sabe por que o amor de Deus se revelou a ele. Segunda estrofe, Adney, por favor. Ele não sabe por que o Espírito, ou como é que o Espírito agiu no seu coração. Por favor, terceira estrofe. Ele não sabe se o que vem no futuro é mal ou se vem bem, o que vai acontecer. Jesus virá quando ele vir na sua glória. Ele não sabe ainda se está perto ou longe a vinda desse Senhor. Mas cada vez que ele diz, eu não sei, ele afirma, mas eu sei quem tem crido. Eu sei que Ele é poderoso e que Ele guardará o meu tesouro até o dia final. Eu sei quem Deus é. E essa é a certeza que temos. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor com este cântico.